Wekitu Inchalegram Wekitu Inchalegram Wekitu 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 Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Wekitu Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Wekitu Inchalegram Wekitu Inchalegram Wekitu Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Wekitu Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Eu sou Ney Chacriabá, eu tenho 37 anos, sou filho de Dalzira Pereira Leite e Evangelista Ferreira da Silva. Meu nome é Ivani, sou filha de Maria Cavalcante Bezerra e João Gonçalves de Oliveira. Eu sou ceramista, trabalho já há alguns anos com a cerâmica e sou aqui de Chacriabá, da aldeia Barreiro Preto. Eu sou professor de arte aqui na aldeia desde 2002, que eu atuo na escola indígena. E aí um dos objetivos do meu trabalho como professor de arte é valorizar as práticas tradicionais, além de fortalecer, de ver também o artesanato como uma possibilidade de geração de renda. Wekitu Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Wekitu Dagria Bawi Prede Kurina Wekitu Hoho Aprendi com minha mãe, desde de criança que eu via ela fazendo a modelagem que ela fazia com cera de abelha, fazia com cerâmica. Desde pequena, né, que assim, os brinquedos da gente era feito com argila. Quando chovia, a gente ia para a beira dos córregos, pegava os barros e fazia os próprios brinquedos. Igual minha mãe sempre também contava que os brinquedos, as coisas dela de brincar era a boneca de barro, essas coisas assim. E aí a gente também, né, que como não tinha dinheiro para comprar as coisas, a gente mesmo fazia, inventava e fazia os utensílios de cozinha, como pilão, essas coisas, tudo de barro. A gente fazia o nosso próprio brinquedo. Eu sou morador do mato, eu sou Chacriabá. Eu gosto de caçar, no mato eu sei entrar. A cerâmica Chacriabá, ela, há algum tempo atrás, ela era bastante presente nas famílias. Minha mãe e outras pessoas mais velhas, eles sempre falam que quando uma moça estava preparando para casar, as pessoas davam para ela de presente os utensílios de cerâmica, então o pote, moringa, a sopeira, o prato, essas coisas de cerâmica, ela recebia já para ela utilizar na cozinha quando ela casasse. E só que chega um certo tempo que essas pessoas foram deixando de fazer. Os potes, os fazedores foram morrendo, outros foram deixando de fazer porque as pessoas já não estavam mais interessadas na cerâmica. A panela, o pessoal foi substituindo pela panela de alumínio. E com isso os artesãos foram enfraqueando, assim, eles foram perdendo a motivação de fazer a cerâmica porque ninguém procurava mais as peças deles. E aí chegou uma época que não tinha mais ninguém aqui dentro do Chacriabá produzindo cerâmica. Eu tive a necessidade de repassar esses conhecimentos tradicionais para os alunos
quando eu inicio o trabalho na escola, quando eu entro como professor, Chacriabá. Nas pesquisas que eu fiz aqui na aldeia, também aprendi muito, porque as pessoas mais velhas, cada um tinha uma técnica de fazer, tinha uma recomendação sobre os cuidados, a preparação de barro, a observação da fase da lua. Além de conversar com essas pessoas mais velhas, eu comecei a fazer oficinas com esse mesmo pessoal, com essas pessoas mais velhas na Casa de Cultura da aldeia Sumaré. Comecei a me envolver em alguns projetos, e aí, a partir do momento que a escola nossa passa a ser uma escola indígena, com os professores da própria aldeia, e com o objetivo de fortalecer as práticas tradicionais, a gente começa a trabalhar não só a cerâmica, mas várias outras práticas tradicionais do nosso povo. E muita coisa hoje já foi resgatada, muita coisa está sendo fortalecida, e hoje já tem um grupo de mulheres produzindo. Minha mãe fazia também as peças, mas não fazia mais a queima, então ela produzia as peças de vez em quando. E aí, a partir daí, desse trabalho de retomada, de fortalecimento, ela já faz suas peças, já queima, já tem um grupo de mulheres que trabalha com ela, tem minha tia, tem outras pessoas até que já não estavam mais fazendo e voltaram a fazer. Tem pessoas jovens que começaram a fazer, tem os alunos que aprendem na escola. A partir daí o contato nosso foi na escola, porque é na escola que a gente fez algumas coisas, mas só que na minha época ainda não tinha professora de cultura. Aprendi mais com meu esposo, que vendo ele fazer, né, observando, eu só observava antes. Depois eu lembro que ele pegou uma encomenda grande de peça, e aí eu comecei a ajudar a fazer algumas coisinhas. Aí ele viu que eu estava fazendo bem, aí ele falou para mim ajudar. E a partir daí eu não parei. Minha sogra ajudou também, incentivando, de vez em quando ela trazia um pouco de barro para eu ir fazendo também. E fui fazendo mais as peças, as vasilhas, as sopeiras, pratos, essas coisas. Os materiais que eu uso para produzir a cerâmica, então tem o caco de cabaça, que ele é chamado de cuiteba, e ele ajuda na modelagem para puxar a argila, para fazer as emendas. Eu uso as faquinhas também feitas assim de madeira, mas a gente usa também outras ferramentas. Quase tudo que tem à nossa volta acaba virando uma ferramenta para trabalhar com cerâmica. Uma colher velha serve como ferramenta, uma linha. Eu utilizo várias técnicas de produzir a cerâmica. Uma delas é iniciando a peça através de uma bola. A gente faz uma bola de argila e amassa no formato de um queijo e vai abrindo com a cuiteba, com os dedos, e depois faz uns pavios, que é uns rolinhos, e cola em cima da peça e vai subindo e dando forma à peça. Essa é uma técnica mais tradicional. Essa técnica que eu aprendi com as mulheres do Candial,
que foi um intercâmbio que teve com esse pessoal, que foi umas mulheres que veio da oficina. Elas foram daqui do Jacriabá para lá, um grupo de pessoas que fazia antes. Aí eles não parou de praticar, né? Eles sobrevivem disso, da cerâmica. Na verdade, eles eram daqui, eles foram para lá e levaram a prática daqui. Mas tem também uma outra técnica, que é a técnica de placa, que a gente abre uma placa de argila e aí pega essa placa e coloca sobre uma outra peça já pronta, e dessa forma a gente consegue copiar uma peça pronta. Por exemplo, a telha que tem aqui, os mais velhos faziam desse jeito. Então, fazia uma placa de argila e puxava essa placa para cima de uma forma e aí copiava a telha dessa forma. E aí fazia as telhas. Então, tem essa técnica também, pode ser utilizada para produzir sopeiras, prato, fazer uma placa e depois colocar sobre uma outra peça. Eu uso também no caso, o toar, que é de onde a gente tira a tinta para pintar a cerâmica. Então, tem o toar de várias cores e aí a gente vai selecionando e fazendo a tinta e depois utiliza ela para fazer os desenhos que a gente faz na cerâmica. E a cerâmica, ela, como qualquer outro artesanato também, ela carrega junto uma história do povo. Então, através dela a gente consegue também levar a nossa história para outros lugares. Então, tem muitas pessoas hoje que passou a conhecer o Jacriabá, muitas vezes por causa do artesanato Jacriabá. Então, e a gente gosta que as pessoas passem a conhecer a gente, porque esse conhecimento ele faz as pessoas a ter menos preconceito. Angata Viconi, Itainga, oito negri, ho 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 ho, oito negri, ho 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 ho, Peneroca, Uminisha, Peneroca, Uminisha, Mamãe Gachai, Mamãe Gachai, Angata Viconi, Itainga, Angata Viconi, Itainga, oito negri, ho 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 ho, oito negri, ho